Bom dia, ouvintes do podcast do professor Fraquelli. Hoje é dia 14 de outubro de 2023 e eu vou tratar do 7º dia da guerra na faixa de Gaza. Um dia tenso em Gaza e denso no Conselho de Segurança da ONU em Nova York. É o 7º dia do conflito que contabiliza 3.100 óbitos. 1.800 palestinos e 1.300 israelenses. Todo o noticiário da sexta-feira esteve voltado para a decisão de Israel invadir a faixa de Gaza por terra. Nesse ínterim, os bombardeios se davam ao sul da faixa de Gaza e ao norte em direção ao Líbano. E intensos conflitos se deram na Cisjordânia. Então, a invasão das Forças de Defesa de Israel, FDI, por terra, será uma operação difícil, complexa, mas já está sendo preparado conforme eu percebo nos canais internacionais de televisão a cabo. Creio que o Hamas também se preparou para tanto. A sigla FDI, IDF em inglês, é o tema mais citado por onde quer que eu me deslocasse virtualmente. É interessante que, com exceção do Brasil, que preside no rotativo o Conselho de Defesa da Segurança, ninguém fala em ONU nesse 7º dia de guerra. Eu assisti a entrevista coletiva do embaixador Mauro Vieira depois da reunião de 2 horas dessa tarde em Nova York. Ele não fez referências ao Hamas. Ele diz que ouviu as posições dos 15 participantes do encontro, mas que não houve alguma decisão. Ele afirmou que a reunião prosseguirá. Ele fala na criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza para a retirada dos 19 brasileiros que estão retidos numa escola em Gaza. Ele diz também que já combinou a ação com o governo egípcio. Na televisão americana e europeia, o corredor humanitário tem outra finalidade que aquela citada pela autoridade brasileira, qual seja a de viabilizar a entrada de alimentos, de combustíveis, medicamentos para a população local e criar um lugar seguro. A mídia global, que não faz qualquer referência à ONU, está analisando as alternativas para os primeiros ataques terrestres que as forças de Israel devem iniciar de forma imediata. A televisão brasileira mostrou o embaixador russo falando aos jornalistas internacionais após a reunião em Nova York, mas ele também não falou em Hamas. A essa altura do conflito, eu penso que Israel não deixará ninguém entrar e nem sair da faixa de Gaza. O que Israel informou é que consideraria 24 horas para deslocar a população palestina da atual posição ocupada para outra na região de Gaza. Eu monitorei Gaza durante todo o dia, via televisão, e eu não vi interrupção de bombardeio que permitisse que a população se deslocasse no território de Gaza. Sempre as imagens da cidade continham ataques aéreos e muita fumaça no horizonte. Na oportunidade, a imprensa divulgou a morte do cinegrafista Issam Abdallah, da agência Reuters, que faleceu em serviço de transmissão de imagens em meio a um ataque aéreo do Israel no sul do Líbano. Nessas últimas 24 horas, a televisão tem mostrado o desespero da população em tentar deixar Gaza sem sucesso para fugir do ataque terrestre da FDI, que pretende chegar aos 130 detidos pelo Hamas e que devem estar presos em túneis subterrâneos. Enquanto havia essa tentativa de deslocamento de carros e de carroças lotadas de gente, aviões soltavam bilhetes informando a população do norte de Gaza que deixassem as suas casas e se deslocassem para o sul até às 18 horas da sexta-feira. A tentativa de um cessar-fogo debatido junto ao Conselho de Segurança da ONU
está distante da solução militar que Israel deve redobrar quando avançar por terra dentro da faixa de Gaza nas próximas horas. Na ONU jamais haverá acordo, porque sempre haverá vetos, seja do lado americano, seja do lado russo. Quanto ao corredor humanitário, há consenso que, junto aos 19 brasileiros que saíam de ônibus de faixa de Gaza, haveria milhares de palestinos em torno do veículo que o Egito não aceita receber. Durante todo o dia de ontem, Joe Biden, Antony Blinken, secretário de Estado, Lloyd Austin, secretário de Defesa, e John Kirby, coordenador do Conselho de Segurança da ONU dos Estados Unidos, se alternaram em pronunciamentos na mídia internacional. Todos eles trataram do número de 14 cidadãos dos Estados Unidos que estão em mão do Hamas e que serão liberados no trabalho conjunto das forças israelenses com apoio militar do governo americano. Provavelmente haverá um upgrade bélico. Quando não eram essas 4 autoridades citadas, havia entrevistas com generais e almirantes da reserva sobre as estratégias para enfrentamento ao Hamas e da possibilidade de uma nova frente de guerra no norte do país, junto ao Líbano. Falando em autoridades americanas, eu não posso deixar de registrar que a Câmara dos Representantes dos Estados Unidos ainda procura um substituto para Kevin McCarthy, que foi destituído do cargo por ser considerado próximo aos democratas. Nesta sexta-feira, prosseguiram os movimentos para a eleição do novo presidente da Casa, porque o momento é crucial para a política dos Estados Unidos, tendo em vista que há 14 americanos sequestrados em mão do Hamas. Jim Jordan, 59 anos, membro da Câmara desde 2017, foi o nome cortado para o cargo de presidente. Ele é o preferido de Donald Trump, mas até a hora do fechamento desse meu post, ele não tinha conseguido os votos necessários para vencer o pleito. Quando eu estava encerrando este post, às 2h25 da madrugada do sábado, 14 de outubro de 2023, eu vi a notícia na televisão a cabo que as forças de Israel estavam por dar início à operação planejada para a faixa de Gaza. Volto amanhã, leitor do blog. Volto amanhã, ouvinte do podcast. Desta vez com informações atualizadas sobre a crise econômica global. A guerra tem monopolizado os noticiários, tornando quase impossível eu retornar à minha pauta convencional. Bom dia, ouvinte do podcast do professor Frachelli. Para maiores informações, acesse o site www.antoniocarlosfrachelli.com.